A paz do Senhor, irmãos. Eu vou fazer a leitura bíblica de Atos, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes, e os que eram dominados por espíritos maus, e todos, preste atenção nessa palavra, todos eram curados. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês, que bom ministrar a palavra do Senhor. Quando eu era mais jovem, que eu via as pessoas ministrando a palavra, e o pregador muitas vezes falava assim: eu sinto o Espírito de Deus. E em alguns momentos, eu vou ser sincero, até duvidava, assim, esse irmão, ele está de alguma forma tentando influenciar, emocionar os ouvintes. E aí eu comecei a ministrar a palavra do Senhor, e eu não consigo nem um dia pregar sem falar: eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. O Senhor está aqui, há uma atmosfera favorável a tudo que vai acontecer aqui nessa noite. Eu peço aos irmãos, não se movimente agora, não deixe a sua mente vagar. O diabo, ele vai tentar atrapalhar e ele é derrotado em nome de Jesus Cristo. Fique atento a tudo que o Senhor quer fazer. Todo começo de ano a gente faz muitos propósitos, todas as pessoas são assim. É comum as academias encherem de pessoas, né? Todo mundo começa, eu vou começar o ano, vou começar diferente. E as pessoas começam a praticar esportes. Normalmente o cristão faz um propósito de ler a Bíblia toda em um ano. É possível, se você ler 3 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. E aí no começo do ano muita gente faz o propósito, e aí a gente está chegando no fim de janeiro, e é possível que muitos já tenham desistido. No começo desse ano eu fiz um propósito, eu falei: eu preciso ler 2 livros por mês. E algumas pessoas, nossa, como é bastante. E aí a gente vê, tem gente que lê um monte, 5, 6, 10. O primeiro livro que eu li esse ano se chama O Romper da Cura. E a mensagem que eu... Ele é muito famoso, ele é conhecido justamente por atuar nessa área de cura divina, de libertação. Ele participou do avivamento do Canadá. Os irmãos que têm conhecimento vão entender quem é essa pessoa. Ele participou de muitas conferências aqui no Brasil, e um dos livros que ele escreveu foi esse. Eu sei que quem me motivou, quem me inspirou a escolher esse livro foi o Espírito Santo de Deus. E ele preparou esse momento para poder compartilhar muita coisa que eu aprendi através da leitura desse livro, e também algumas coisas que fazem parte da minha vida, da minha experiência pessoal. Cada pessoa que serve a Deus, ela se identifica com alguma coisa. E assim, desde jovem, eu comecei a perceber que eu tinha interesse por isso. Sabe, eu queria estudar a respeito disso. Quando as pessoas falavam: eu estou doente, eu sempre orei. E assim, foram acontecendo algumas situações, alguns testemunhos, alguns milagres, e eu vou compartilhar com vocês nessa noite. E eu tenho convicção em meu espírito que o Senhor me direcionou a fazer a leitura desse livro. Ele me deu a oportunidade de trazer a ministração da palavra nessa noite, e Ele trouxe você aqui, justamente nesse horário, ou você que está acompanhando essa transmissão, porque Ele tem um propósito específico com tudo isso. Jesus quer trazer cura a você. Eu quero que você comece acreditando nessa palavra. É a intenção de Jesus curar você. Nós vemos aqui
o relato dos apóstolos, que as pessoas colocavam os enfermos no chão. Tinha tanta gente, tantos enfermos que vinham na igreja primitiva, que eles colocavam nas ruas, nas camas, porque quando o apóstolo Pedro passava, a sombra dele, que era direcionada sobre a curava as pessoas. A Bíblia diz no texto que nós lemos, todos eram curados. Todos, não são muitos, nem alguns, todos eram curados. A cura sempre foi algo participante da igreja primitiva. Os relatos dos pais da igreja, até o ano 300, a cura era muito comum. O que acontece ao decorrer dos anos? A cura passa a se tornar uma exceção. E não ser curado passa a ser a regra. Quando na época ser curado era a regra e não ser curado era a exceção. O escritor desse livro, ele começa dizendo o seguinte: quando Neemias deu a ordem e participou da reconstrução do muro, a primeira coisa que ele dá, a orientação que ele faz é a seguinte: nós vamos retirar os escombros, o entulho que há no local onde a gente vai construir a muralha. Nós vamos retirar esse entulho, porque esse entulho vai atrapalhar a nossa muralha, o nosso muro. Então ele começa o livro retirando os entulhos da fé das pessoas. E é o que nós vamos fazer hoje aqui. Nossa fé, muitas vezes, é atrapalhada por escombros, por entulho. O primeiro e o mais forte que eu vejo, que eu selecionei, ele descreve vários. O primeiro que eu selecionei é o espinho na carne. Muitos cristãos acreditam que a enfermidade que eles carregam é semelhante ao espinho na carne que Paulo possuía. Nós vamos ler o texto bíblico para que todos os ouvintes possam entender do que eu estou falando. Nós vamos ler 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Nós vamos ler na versão NVI, porque ela faz um pouco mais de sentido para o que eu estou querendo dizer. Paulo está dizendo que ele teve revelações grandiosas, e ele foi até o mais alto céu, ao paraíso, para que ele não ficasse orgulhoso, mediante a tudo que ele estava vivendo, tudo que ele estava participando, experimentando. A Bíblia diz que foi dado a ele um espinho na carne. Veja o texto: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo que foi dado um espinho na carne a ele por causa das revelações grandiosas. A maioria dos cristãos, e eu também, acreditava e pensava que o espinho na carne se tratava de uma doença. Uma versão bíblica até não chama de espinho na carne, chama de doença mesmo. A maioria dos cristãos concorda que era uma doença, mesmo que ninguém consiga dizer qual doença era. Mas todo mundo confirmava, a maioria acreditava ser uma doença. Agora, eu vou expor alguns textos para mostrar que existe uma vertente que acredita que não era uma doença. E a partir do estudo que eu fiz, passou a fazer muito mais sentido isso. De qualquer forma, eu não quero convencer ninguém a mudar de ideia. Se você acha que é uma doença, está tudo bem. Agora eu pergunto para você: você que acha que tem uma doença, e que essa doença é um espinho na carne, semelhante ao que Paulo experimentou, você tem revelações tão grandiosas, tão gloriosas no seu ministério. Você foi ao 3º céu, você viu coisas que você não pode falar,
que não consegue falar, a ponto de ser dado a você uma doença para você não se gloriar? Você que acha que a doença que eu possuo é um espinho na carne, você acha que você tem uma intimidade de revelação com Deus semelhante ao que o apóstolo Paulo teve? Nenhum de nós experimentou algo semelhante ao que ele experimentou. É interessante que Paulo era um rabino. Por ser rabino, a Bíblia dele era o Antigo Testamento. Em 3 oportunidades no Antigo Testamento são usados termos semelhantes a espinho na carne. Em 2 oportunidades, o próprio Deus diz espinho nos olhos. Em uma das oportunidades, Deus diz espinho no lado. Quando Paulo escreve, o lado e os olhos é a carne. Ele diz, foi-me dado um espinho na carne. Nas 3 oportunidades do Antigo Testamento em que há menção de espinho na carne, nos olhos ou no lado, Deus está falando de um grupo de pessoas. Quando Israel entra na terra, Deus diz, expulsem os moradores de lá, porque se vocês não os expulsarem, eles serão como um espinho nos olhos de vocês. É possível que em algum momento da sua vida, você já tenha um cisco no olho. Tem gente que vai até no médico, no hospital, porque o cisco incomoda demais. Uma vez eu fui ajudar meu sogro a soldar, meu sogro foi soldador durante muitos anos. Eu fui ajudar ele, e aí eu falei, Nelson, eu queria aprender a soldar. Ele falou, fica de olho aí. Eu falei, tô brincando, isso aí não aconteceu não. Eu colocava a máscara, eu queria ver, até é bonito, né, a solda, até é bonito. E irmãos, eu peguei um ar de solda nesse dia. O meu irmão, vira e mexe, ele dá uma de soldador também. E vira e mexe, eu tenho que levar ele no hospital. Eles colocam um negócio assim no olho, assim. E já vi pessoa que pica batata, né? Põe umas rodelas de batata assim no olho, assim, para tirar o ar de solda. Veja como incomoda algo no olho. Deus está dizendo que esse grupo de pessoas, esses inimigos, eu vou ler o texto para confirmar o que eu estou dizendo para vocês. Números capítulo 33, versículo 55. Números 33, 55. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, estou falando de pessoas, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas nos seus olhos. Outra versão diz espinhos nos seus olhos. Olha a sequência, farpas nos seus olhos e espinhos nas suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Há mais 2 textos no Antigo Testamento que Deus fala dessa forma. Ele está falando de um grupo de pessoas, de inimigos. Paulo, em todas as suas epístolas, ele combate o judaísmo. Havia um grupo de cristãos judaizantes, que depois que Paulo estabelecia a igreja, eles vinham com as regras dos judeus. Vocês têm que ter uma dieta regular, vocês não podem comer carne de porco, vocês têm que ser circuncidados. Teve uma igreja que todos os homens foram circuncidados. Imagina depois chega a epístola do apóstolo Paulo falando, não, agora vocês são circuncidados no coração. Os homens, todo mundo circuncidou e não precisa, porque é no coração. Esse grupo de judaizantes, a ele. Veja o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 10. Olha como ele está falando do espinho. Olha o que ele diz: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Em que momento ele cita a doença? Ele não coloca doença em nenhum momento. Percebe que eu estou dando um novo ponto de vista para você. Se você quiser acreditar, não, o espinho na carne de Paulo era uma doença, está tudo bem. Só não dá para você acreditar que a doença que você tem é um espinho na carne semelhante ao que Paulo teve. Porque Paulo teve revelações muito profundas para ter esse espinho na carne. Que no ponto de vista
teológico dessa vertente não era uma doença, era um grupo de pessoas que Deus não eliminou. Deus não eliminou essas pessoas. Em todas as epístolas, Paulo fala dessas pessoas que os perseguiam. Ele fala dos insultos. Percebe? Segundo escombro que eu vejo, que impede a cura ser natural entre os cristãos, é a ausência de testemunho. Antigamente era comum as pessoas contarem testemunho. Eu fui curado, irmão. Jesus operou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. E hoje não é mais comum. A maioria dos cristãos não contam testemunho. Quando eu era menino, acho que eu devia ter uns 11, 12 anos, começou a aparecer no meu corpo, eu não sei explicar porquê, muitas verrugas. Apareceu uma, aí tem um conceito que diz que se você cortar a verruga e o sangue tocar em outra parte, nasce outra. Eu não sei se é verdade, mas eu sei que eu comecei a cortava, e aí, bum, nascia outra. Aí nasci, em todo o corpo, vários pontos tinha verruga. O meu pai, ele é meio curandeiro, sabe? Um negócio de planta, assim, e ele resolve. Você fala, pai, eu tô com tal problema. Não, vem aqui, tem uma folha aqui. Aí ele pega uma folha, bate assim, faz um chá. E aí ele falou, filho, tinham antigamente, alguns irmãos talvez se lembrem, um homem em São Carlos chamado Zé do Mato. Vocês lembram? Então, para o meu pai, esse homem era até crente, é o irmão Zé do Mato, ele falava. Ele ouvia o irmão Zé do Mato todo dia. E aí ele falou assim para mim, olha, existe uma flor que se chama colchão de noiva. Não sei por que tem esse nome, porque ela é cheia de espinhos. Talvez o colchão da noiva cheio de espinho, né? E aí, cheio de espinho, ela tem umas flores vermelhas, e quando você retira alguma parte dela, sai um leite, bem branquinho assim, sabe? Um fluido da planta. Lá na Vila Industrial, lá onde é uma chácara agora, lá tinha, era uma cerca, as pessoas usavam como cerca isso. Lá tinha, e quando a gente ia buscar a minha mãe, todos os dias, eu e meu pai, a gente parava e catava o leite, aquilo queimava. Aí eu colocava aqui, vai e coloca para tudo quanto. Aí chegava para buscar minha mãe, eu tudo cheio de pintinha branca, assim, para tudo quanto. Irmãos, aquilo não estava resolvendo nada. Aí eu falei, pai, eu preciso ir no médico, porque essa colchão de noiva do pai aí não tá resolvendo. A gente foi no médico, e aí o médico passou, era um líquido que queimava mais ainda, que era tipo para queimar mesmo. Aí eu passava, aquilo doía, aí não pode relar na pele do lado. Mas não tinha jeito, era tipo o que você passava era tipo uma pontinha de esmalte assim, sabe? Eu nem pinto a unha, como é que eu vou passar aqui na verruga aqui? Irmãos, me queimava inteiro e não resolvia. Aí eu vim no culto, molequinho. O irmão Rogério era um irmão que frequentava a igreja aqui com a gente já há um tempo, muito tempo atrás. Ele cantava, acho que os irmãos mais antigos vão lembrar. Antigamente, as pessoas... Até queria que o Ricardo estivesse aqui hoje, né? Era dupla sertaneja, tipo o César Menotti e Fabiano, sabe? Eles cantavam... Eu e Ricardo, cantava com o Cal. Hino da Voz da Verdade, era um monte, os irmãos vão lembrar disso, né? E aí, ele foi cantar e ele contou que ele tinha as mãos cheias de verrugas. Todas as mãos. E aí, no fim do culto, ele ia cumprimentar os irmãos, e aí os irmãos ficavam meio... é meio estranho o toque, né? E ele se sentia constrangido, porque ele queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E aí, como tinha aquela situação meio constrangedora, não sei se parecia ser sujo, os irmãos ficavam meio... E aí tem esse conceito aí de passar, né? Vai que ele está tentando queimar uma dessas verrugas aí com colchão de noiva, bem agora na hora do culto, e aí vai ser transmissível. E aí, ele contando testemunho, ele disse que ele orou e ele foi curado. E eu era moleque, no culto, sentadinho ali, bonitinho. Aí eu falei... Se ele foi curado, eu também posso. Eu cheguei em casa, orei. Irmãos, naquela noite desapareceu todas as verrugas do meu corpo. Todas. Sem exceção. Porque eu ouvi o testemunho dele. Sabe o que eu fiz no próximo culto? Eu contei o meu. E eu falei. Eu orei porque o irmão contou o testemunho. E eu falei, se Jesus curou ele, ele pode me curar também.
O maior milagre do cristianismo é Jesus ter nascido de uma virgem. Esse é o maior milagre do cristianismo. Não existe precedente, nem pós, não existe nada semelhante. Uma virgem conceber um filho, não existe nada semelhante. Quando o anjo está conversando com Maria, ele diz assim: você conceberá e dará à luz um menino, e o nome dele será Jesus. Aí ela diz assim: como é possível, se eu não sou casada? Como é possível, se eu ainda sou virgem? Como é possível ter um filho? Aí o anjo diz assim: de você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo envolverá você. Primeiro ele fala como vai acontecer. Aí o próximo versículo, depois se você quiser conferir, pode conferir o que eu estou dizendo. Próximo versículo, o anjo diz assim: observe a sua parente Isabel. Observe a sua parente Isabel. Depois de velha, ela engravidou e está no 6º mês de gestação. O anjo, para confirmar a fé no coração de Maria, conta um testemunho para ela. Sua prima, sua parente está grávida. Sabe o que a Bíblia diz, o próximo versículo? Porque para Deus não existe impossível. Eu estou contando isso para você, sabe por quê? Porque para Deus não existe impossível. É a intenção do nosso Deus curar. A ausência de testemunhos é um entulho muito grande, atrapalha muito a fé das pessoas. Se Jesus curar você hoje, quando Ele te curar, conta o testemunho, irmão. As pessoas não contam testemunho, sabe por quê? Eu não vou me expor, ou as outras pessoas vão achar que eu sou orgulhoso. O fato de você não contar o seu testemunho demonstra que você é orgulhoso. Porque quem é que cura as pessoas? Jesus cura. Então quando a pessoa vem aqui e fala: Jesus me curou, glórias a Jesus, porque Jesus me curou, então não é orgulho, é o contrário. Aí a pessoa guarda para si. Jesus me curou, mas não vou expor para ninguém, não vou falar para ninguém. Imagina se o irmão Rogério não tivesse contado o testemunho dele, como seria? O anjo contou um testemunho para Maria, gente. Fica evidente que você tem que contar para as pessoas mesmo. Jesus me curou, irmão. Eu não estava aguentando de dor, de doença. Um espírito maligno me atormentava. E Jesus Cristo de Nazaré me curou. Conta o testemunho. Conta o testemunho. Conta para as pessoas. Conta aqui na igreja. Terceiro e último entulho que nós vamos falar: incredulidade. Esse é um problema. É um problema muito sério para as pessoas serem curadas. É um entulho que habita no coração, na fé dos cristãos. Incredulidade. Existe uma linha teológica que acredita que os dons, que os sinais cessaram. Com a morte dos apóstolos, cessou os dons, os sinais de maravilhas, milagres, cessaram. Essa corrente vem tomando muito espaço no coração de muitos cristãos. A incredulidade é um campo que é difícil de Jesus trabalhar. Porque para Jesus trabalhar é necessário a fé. Quando há um campo de fé, o Espírito de Deus flui com mais naturalidade. A incredulidade é um poder, é um problema muito sério para o nosso Deus. Jesus, ele chegou numa aldeia chamada Betsaida, e lá havia um cego. A Bíblia diz que Jesus retirou o cego de dentro da aldeia, levou ele para fora da aldeia, cuspiu em sua mão, passou a saliva nos olhos do cego. Ele perguntou para o cego: como está a sua visão? Ele diz: eu vejo os homens como se fossem árvores. A visão dele não estava 100%, foi gradual, voltou um pouco. Aí Jesus falou: não, ainda não está 100% não. Impôs as mãos sobre o cego, e a Bíblia diz que o cego voltou a enxergar 100%. A pergunta que eu faço para você meditar: por que Jesus retirou o cego de dentro da aldeia?
Por que Jesus não curou o cego lá dentro, para que muitas pessoas testemunhassem? E a Bíblia demonstra que havia um campo de muita incredulidade ali dentro daquela aldeia. É notório, são vários textos que Jesus operava menos milagres, menos cura, quando havia incredulidade entre as pessoas. Por favor, coloca um texto para mim, Mateus capítulo 13, versículo 58. Veja o que a Bíblia diz. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Jesus, o Todo-Poderoso Jesus, não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. A incredulidade é um problema para a cura. Eu me lembro que quando o João nasceu, ele tinha um problema na glândula lacrimal, no olho direito. Tinha muita secreção. O médico até falou assim: olha, é o seguinte, algumas crianças precisam fazer um procedimento cirúrgico. Meu Deus, procedimento cirúrgico num recém-nascido. Houve um medo muito grande no nosso coração. E aí, eu e a mãe dele, a gente orou pelo João. E graças a Deus passou. Só que eu vou ser sincero com vocês. Eu achei que passou meio que no natural, sabe? Acho que passou porque passou. Passado um tempo, não muito tempo, né? Porque minha esposa, cada hora quer ter mais filho, né? Então aí, passado uns 15 dias, né, do nascimento do João, tô brincando, nasceu José, o irmãozinho dele. E aí o que aconteceu? O José com problema na glândula lacrimal e mesmo lado. Eu, pregador da palavra de Deus, presbítero da igreja, isso aí vai passar. Irmão, sinceramente, eu nem orei. Eu não orei. Isso aí vai passar. Passou do João. Aí passou um mês, 2, 3, 4, no 6º mês. Eu estava dando banho, incomodava. A criança, ela não gosta de lavar o rosto, não gosta de lavar os olhos, porque ela tem a sensação de afogamento. É um instinto. Tem água no rosto, ela se debate, por quê? É instinto de sobrevivência do bebê. Tem água aqui, eu preciso sair daqui. E aí eu lavando o olhinho dele, ele incomodado, chorando. Falei, peraí, gente, é o 6º mês de vida dele, e ele era bastante secreção. Tinha momentos no começo do dia que chegava a fechar o olhinho dele. Eu coloquei a mão sobre o olho dele e falei: Jesus, me perdoa por não ter orado antes. E não parou, Senhor. Em nome de Jesus, que esse mal retroceda, que ele nunca mais sofra desse mal. Irmãos, foi a última vez que eu lavei o olhinho dele por essa razão. Última vez. Em nenhum momento. A minha esposa, eu falei: amor, eu orei pelo José, porque passou uns 2, 3 dias, depois que você percebe, o olhinho dele está amanhecendo normal, está tudo bem. Aí eu falei: amor, olha só o olho do José, Jesus curou. E eu contei para ela. E aí ela sempre aproveita as oportunidades. Está vendo? Você tem que orar, você tem que ter fé, você não sei o quê, e você prega na igreja. A incredulidade é um problema. As pessoas são incrédulas. Aconteceu de forma natural. Aconteceu porque tinha que acontecer. Jesus sempre vai operar com maior facilidade quando há um campo de fé. Existe a fé da pessoa que precisa de oração, da pessoa que está enferma, da pessoa que está sendo atormentada por demônios. A fé da pessoa. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando com uma multidão, muitas pessoas, muita gente. As pessoas queriam tocar Jesus, queriam falar com ele. Ele se torna rapidamente uma celebridade. As pessoas queriam ter contato com Jesus. E uma mulher tinha um fluxo de sangue, há 12 anos ela sofria, 12 anos sofrendo. Fluxo sanguíneo. O sangue carrega, irmãos, as vitaminas, os minerais que você ingere, é carregado pelo sangue, o oxigênio que você respira. Essa mulher, 12 anos, irmãos,
se enfraquecendo, definhando. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos, e ao invés de melhorar, ela só piorava. E ela tinha uma convicção em seu coração: se eu tocar nas vestes desse homem, eu serei curada. Se eu tão somente tocar. E a Bíblia diz que ela vai no meio da multidão e ela toca em Jesus Cristo, e imediatamente o fluxo cessou. Imediatamente Jesus para. Quem tocou em mim? E Pedro: Jesus, olha quanta gente, está todo mundo tocando no Senhor. E ele: não, alguém tocou diferente em mim, porque de mim saiu o poder. Saiu o poder. As pessoas que estavam tocando não estavam com a fé daquela mulher. Jesus olha, a mulher fala: fui eu que te toquei, porque eu sofri há 12 anos. Jesus olha para ela e diz: a tua fé curou você. Vai em paz, filha, porque a tua fé te curou. Eu quero incentivar a sua fé nessa noite. Você que sofre, pode ser que a história seja semelhante, de muitos anos, 12 anos sofrendo. Eu sei que existem enfermidades que, se você ficar minutos sofrendo com ela, segundos, já parece que é anos. Eu nunca tive cólica renal, mas eu já vi pessoas com cólica. Irmãos, eu não sei como o ser humano suporta isso. Não sei como consegue suportar. É uma dor aguda, terrível. As pessoas gritam. Uma vez eu estava no hospital, a mulher queria bater a cabeça na parede, com cólica. Então existem enfermidades que, assim, acho que a pessoa não aguentaria 12 anos com cólica. Então, mesmo que no seu caso seja um tempo menor, mas se o sofrimento for muito agudo, é a intenção do nosso Deus curar você. Uma das ferramentas que Ele pode utilizar é a sua fé. Além da fé de quem precisa, existe a fé de quem ora. Quem ora também tem que ter fé. E essa ferramenta é utilizada pelo nosso Deus. Tiago capítulo 5, versículo 14 ao 18. Se algum de vocês estiver doente, que chame o presbítero da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Veredas antigas, confessem os seus pecados uns aos outros. Quem não fez, só fica aí o parênteses. Veredas antigas, você precisa fazer. E façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Eu dei ênfase na minha voz, porque se caso você estiver dormindo, você precisa memorizar isso. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, irmãos. Tem muito poder. Versículo: para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Ser humano, acho que ele não comia arroz e feijão, né? Que ele comia gafanhoto e mel silvestre. Mas se ele fosse brasileiro e vivesse nos nossos dias, ele era comedor de arroz e feijão igual a gente. Orou, e durante 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo e passou a chover. A oração daquele que obedece ao Senhor, feita com fé, tem muito poder. Nessa noite nós vamos orar, irmãos. E Jesus vai operar muitos milagres aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Jesus atua no campo que tem fé. Pode ser a fé da pessoa que precisa da cura. Pode ser a fé da pessoa que está orando. Outro meio que Jesus utiliza para curar as pessoas. Nós cantamos intensamente hoje. O nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, 17, não precisa colocar, a palavra do Senhor diz assim: estes sinais acompanharão aos que crerem.
De novo, a incredulidade fica de fora. Os sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, nome de Jesus Cristo, expulsarão demônios. Em meu nome, pegarão em serpentes. Em meu nome, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Em meu nome, falarão novas línguas. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. No nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo traz cura às pessoas. O nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que foi dado a Jesus pelo Pai, porque ele se absteve da sua glória, ele se humilhou, ele tomou a forma de servo e foi dado a ele a mais alta posição. Um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus. É por isso que os enfermos são curados pelo nome de Jesus Cristo. Última ferramenta para a gente encerrar. Vai preparando o seu coração. Desculpa, penúltima, faltam duas. Por isso que é bom ter esboço, né? A gente vai relembrando. Tomara que o pastor Jornal não esteja assistindo aí. Ele fala, não fica falando do esboço. Dons de curar. O dom de cura é uma ferramenta que Deus utiliza para curar as pessoas. Os dons de manifestação estão descritos em 1 Coríntios capítulo 12. Deus diz que a um é dado palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecia, dons de curar, operação de milagres. Não lembrei da lista toda, mas nós vamos estudar um pouquinho, investir um pouco de tempo, só para vocês entenderem. São 9 dons, os de manifestação. Sabedoria e discernimento de espírito. É dom de sabedoria, de saber. Dons de falar, ou dons vocais, seria profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os dons de poder, que é do que a gente está falando hoje. Dons de curar, operação de milagres e fé. Irmãos, há uma divisão, a gente precisa entender que, sabe, há uma separação entre eles. Cada um atua de uma forma, mas existe um único dom na lista de manifestação, de dom pessoal que são 7, de dons ministeriais que são 5. Há um único dom que a Bíblia não chama de dom de curar, está no plural. Dons de curar. Dons, no plural. Há uma variação entre o dom. Assim, eu já li muito sobre isso. Alguns falam que é como se fosse um médico que meio que se torna especialista em determinadas coisas. Ele ora muito por coluna e acontecem muitos milagres, fluem muitos milagres nisso. Pode até ser, mas é o único dom que aparece no plural. O dom de curar, ele está diretamente relacionado à fé e à operação de milagres. Porque a fé, que é o dom, não é a fé para a salvação que todo cristão tem. Não é nem a fé que aquela mulher teve, não é disso que a gente está falando. É uma fé exorbitante, fora do convencional, que é dada justamente pelo Espírito Santo. Há um relato da nossa igreja, um dos fundadores da nossa igreja, ele foi pregar numa cidade. Nessa cidade havia um homem que ele sofria há muitos anos, tinha alguma questão intestinal, e ele tinha barriga d'água, a barriga dele era bem grande. O pastor estava pregando, e aí ele operava nesses dons. E aí ele foi até o homem e deu um soco na barriga do homem. Pum! As pessoas contam que a barriga o homem deu um grito. Imagina, deu um grito e a barriga do homem fez assim, ó. E regularizou imediatamente. Fé, irmãos, é uma operação sobrenatural do Espírito Santo. E a fé estimulou a cura. Esses dias o Joel me mandou um vídeo de um muçulmano que, pelo que dá a entender, ele vai até uma cruzada evangelística, alguém está pregando, e aí ele era surdo, tinha perda auditiva, uma coisa assim, e ele foi curado. Ele não orou porque ele não acreditava em Jesus. Entende? O
O dom curou aquele homem. E aí ele foi contar o testemunho. Eu nem estava esperando por isso e eu fui curado. E aí ele conclui assim: Jesus Cristo é o Filho de Deus. O dom é justamente, esses sinais é justamente para mostrar para as pessoas que é Jesus que faz isso. É Jesus quem opera. Você talvez fique pensando, mas será que eu tenho o dom? Será que é para eu ter o dom? Irmão, se eu estou falando disso, se o seu coração está queimando, sabe, se você está se emocionando, é bem possível que ou você já tenha o dom, ou é uma motivação do Espírito Santo para você buscar o dom. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo opera em nós o querer e o efetuar. A vontade de fazer já é o Espírito Santo agindo em você. Por isso que a Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. No caso, os melhores dons são os melhores para você. Paulo diz a Timóteo: não apague o dom que há em você. Essa igreja vai se mover em dons de curar, irmãos, a partir de hoje, de uma forma intensa. Porque isso vai trazer muitas pessoas vão ver o testemunho, vai ver coisa acontecendo, e não é só sobre os pregadores. Você que está ouvindo essa palavra, hoje nós vamos orar, e você pode receber esse dom. Você pode ter a confirmação desse dom, e você vai orar pelos enfermos, e eles ficarão curados, amém? Última forma que o Espírito Santo usa para curar as pessoas. A equipe de louvor já pode vir aqui para parecer que já está acabando. Sempre quando eu oro, vocês vão começar a reparar agora, porque como eu estou falando, e aí vocês vão começar a perceber, eu gosto de falar a seguinte expressão: flui, Espírito de Deus. Eu vi isso já há muito tempo. Fluir, ele dá indicação como se fosse a movimentação, como ele se movimenta. O Espírito Santo não é um homem como eu, ele não caminha, entende? Ele é um espírito, é uma pessoa, é um espírito, e ele flui. A gente usa essa expressão para falar da água. A água flui, o vento flui, o som flui. E eu gosto de falar disso, do fluir do Espírito Santo. E Deus utiliza esse momento em que o Espírito Santo está fluindo para curar as pessoas. É o que nós vamos fazer neste momento, irmãos. Nós vamos orar ao Senhor. A equipe de louvor vai estar cantando. E eu quero dizer para você, com a fé que há em meu coração, com a convicção de que foi Jesus que colocou tudo isso em meu coração, fé, se é a sua, se é o fluir do Espírito Santo, se é o nome de Jesus, se será a atuação de dons, eu não sei, mas eu tenho convicção de que muitos sairão daqui hoje curados, transformados, libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Para a gente encerrar, eu vou contar um testemunho. Quando eu e a minha esposa, a gente se casou, ela fez um exame. Um tempo depois que a gente falou, vamos aproveitar um pouquinho o casamento, né? Como casal, só nós dois. E aí depois a gente vai ter um filho. A minha esposa, a cultura dela, a família dela, é tudo muito bem planejado, sabe? Tudo, nós vamos casar, aí daqui 2 anos eu vou parar de tomar remédio, aí eu vou engravidar. No primeiro mês eu vou engravidar, e tudo é muito planejado. Ela foi no médico, e aí ela fez alguns exames, e aí foi um choque para ela, porque o médico detectou que ela tinha ovário policístico. Eu estou até aprendendo o nome das doenças agora, hein? Ela tinha indicação de endometriose, tinha cisto, um monte de coisa, e tudo indicava para infertilidade, e foi um baque muito grande para a gente. O nosso coração apertou muito, foi difícil, sabe? A gente passou a orar bastante, e eu, assim, quem me conhece de forma pessoal, sabe que eu sou muito brincalhão. Às vezes os irmãos me vêm pregando aqui mais sério, né, orando. Esse irmão é sério, né?
Até outro dia eu comecei a contar das coisas que eu fazia com o Nena, os irmãos, não é possível que ele fez isso. Né? Graças a Deus por esse conceito. E aí eu sou muito brincalhão, e às vezes a gente se reunia em família, e aí eu falava para Amanda, conta a novidade aqui para todo mundo. E todo mundo, o quê? Tá grávida? Aí ela, não tô grávida. E aí eu só estava brincando, era só uma brincadeira, só para descontrair. E em alguns momentos isso ofendeu ela. Por quê? Quando ela parou de tomar remédio, as mulheres falam, os homens não são ligados a isso, mas as mulheres até contam o tempo. Então, eu parei de tomar o remédio, e aí daí o remédio que eu estou falando é anticoncepcional. Eu parei de tomar o anticoncepcional, daí 6 meses eu engravidei, trigêmeos. E aí, todas as mulheres ficavam falando disso. E aí foi passando 1 mês, 2, 3, vários meses. E eu fazendo essa brincadeira, aí ela começou a chorar, e ela me falou, e eu dobrei meu joelho no meu quarto, irmãos. E eu falei, Jesus, eu envergonhei minha esposa. E eu gostaria muito de ter um filho com ela. Porque eu sei que o maior discipulado da minha vida vai ser com meu filho. Porque eu estou discipulado na igreja. Mas os discípulos de Jesus que ouvem a minha pregação, eles me veem 1h30 por semana. O meu filho, de criança, ele vai estar todos os dias comigo, ele vai ver como eu trato a minha esposa, ele vai ver quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu vou na igreja, ele vai ver tudo, ele vai ver tudo. Tem um texto bíblico, até recentemente eu compartilhei um vídeo com vocês. João capítulo 5, a Bíblia diz assim, Jesus dizendo, eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. Jesus dizendo. Então eu falei, Jesus, o maior discipulado da minha vida vai ser quando eu tiver um filho. E eu quero ter um filho, Senhor. Eu quero ter um filho, eu quero louvar o teu nome quando ele nascer. Eu quero que o nome dele seja um louvor ao teu nome. Nós somos num acampamento, irmãos. Foi lá em Araraquara, os irmãos vão se lembrar. E a missionária Fátima, a irmã missionária Fátima aqui da igreja, foi e impôs as mãos sobre ela. E ela sentiu a cura instantaneamente. Ela voltou para o médico. Ela fez o exame de novo. Nós viemos aqui depois, e a gente colocou aqui no Data Show, os dois exames, um demonstrando todo aquele monte de doença, e o outro demonstrando o retrocesso total de tudo aquilo que ela tinha. Total. No dia 22 de maio de 2021, nasce o João. A enfermeira chegou, tocou em mim assim, falou, seu filho nasceu perfeito. Não sei por que ela veio falar isso, mas tocou meu coração. Aí a outra veio e falou assim, seu filho é ruivo. Eu falei, oxe, de onde que? Meu Deus do céu, ruivo? Eu falei, vamos trocar o nome, vamos chamar de Davi. João significa Deus é gracioso. E Deus foi gracioso conosco. Como eu disse, um tempinho depois, ela já engravidou e teve um José. José significa aquele que acrescenta. E ele veio acrescentar. E hoje eu vejo os dois, sabe, juntos. Eu sinto tanto o amor de Deus, irmãos, através da vida deles, do olhar deles. São crianças, né? 2 bebês. Eu não vou falar para vocês que facinho não é, não. A gente vai sair para vir no culto, um faz cocô. Aí faz cocô, faz na minha roupa. Ô Jesus. Aí volta. Aí a gente começa a se preparar para o culto 3 horas da tarde. Hoje a gente estava vindo, tá os dois bonitinho, vestidinho. Aí na hora que eu cheguei aqui, o João estava sem camisa. Falei, João, cadê sua camisa, filho? Aí ele, culto. Tirou a camisa para vir no culto, eu não sei de onde que ele viu isso. Jesus opera milagres, irmãos. Eu quero que você se coloque em pé neste momento. Há uma atmosfera de adoração, de cura neste lugar.